nós iremos termos a nossa consagração, o nosso momento aqui de oração, que nós iremos estar aqui 8 horas da manhã para buscar, meu querido, porque é tempo de orar, irmãos. É tempo de orar, é tempo de... Meu irmão, eu acredito que nunca houve um tempo que se tenha tanta necessidade de se buscar a Deus como no dia de hoje. Se você me perguntar, pastor, por quê, pastor? Meu irmão, todo está colaborando, tudo tem colaborado aí fora, né, no mundo, tudo tem colaborado para que eu e você, meu querido, venhamos abandonar nossa fé. Tudo tem colaborado, é crise financeira, é os programas de televisão, mídia, é a nossa política que nós temos no Brasil, meu querido, infelizmente é a corrupção. Então todas essas coisas colaboram, meu querido, para que as pessoas se tornem incrédulas. Nós estávamos ali, meu querido, no restaurante da Suzy ali, almoçando um dia desse, e e nós estávamos conversando sobre a situação do Brasil, e um homem que estava do nosso lado, ele começou, irmãos, a falar agressivamente. Começou a falar do Brasil, e falando, mas falando de forma agressiva, meu querido, de forma assim, afrontosa. E então nós estávamos dando uma palavra àquele homem, mais dois rapazes que estavam, né, na mesa, convidando eles para vir à igreja e tal, e tudo. E aquele homem, ele falou assim: olha, eu não acredito mais em nada, não acredito mais em ninguém, não acredito, só tem pilantra, corrupto, olha só isso, aquilo outro. E o homem disparou falando. Então, quando aquele homem, depois de um tempo que ele foi embora, eu estava falando com minha esposa e com aqueles 2 rapazes que estavam na mesa, estava falando assim: infelizmente, a questão, né, do Brasil, essa maré de corrupção que está acontecendo no Brasil, ela tem colaborado para transformar as pessoas céticas, ou seja, as pessoas sem acreditar, irmãos, em Deus e sem acreditar, irmão, no seu próximo. Ou seja, as pessoas estão tão desacreditadas com as coisas que estão acontecendo que as pessoas não conseguem mais acreditar em Deus. Algumas pessoas falam: se Deus existe, por que o Brasil está desse jeito? Se Deus existe, por que está acontecendo isso? E as pessoas estão deixando de acreditar no seu semelhante. Mas a proposta bíblica, meu irmão, para mim e para você, é que nós continuemos, meu, acreditando, crendo em Deus, meu querido, e crendo também nas pessoas. Pastor, mas eu vou, pastor, me machucar. Você pode até se machucar, mas não deixe de acreditar e de amar as pessoas. Não deixe. Eu queria também aqui falar o Genilson, Fabiana, né, Dayana, você tinha o irmão Celiseu também, que andaram um tempo aí, né? Você não, Genilson, mas um tempo viajando aí, né? Aleluia. Estava todo mundo aí bronzeado e tal, graças a Deus. Tá gastado no Nordeste. Tirando uma onda no Nordeste lá, né? Rapaz. Meu irmão, Juízes capítulo 2, versículo de número 7, diz assim, o título na minha Bíblia fala assim: a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongaram os dias depois de Josué, e viram toda aquela obra grande que o Senhor tinha feito pelos filhos de Israel. E faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, lá em Tinateres, e no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregar toda aquela geração dos seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor. Fala assim: não conhecia ao Senhor. Não conhecia ao Senhor. Nem tampouco as obras que Deus fizera a Israel. Fala assim: nem tampouco as obras que Deus fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais,
que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Portanto, deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote também. Meu querido, eu sei que você, como um bom leitor da Bíblia Sagrada, você conhece essa passagem aqui que eu acabei de ler. E se você depois analisar com calma na sua casa, você vai ver que essa passagem aqui, meu querido, é uma passagem muito triste. Aliás, o livro de Juízes é um livro, o apelido do livro de Juízes é o livro dos altos e baixos. Por quê? Você vai ver as pessoas aqui se voltando para Deus, mas ao mesmo tempo que subia um rei que era temente a Deus e que o povo voltava o seu coração para o Senhor, logo após subia outro rei, meu querido, e esse outro rei, ele levava o povo à ruína espiritualmente. E uma das coisas interessantes, meu irmão, que se você observar, principalmente, meu querido, no versículo 10, no versículo 11, no versículo 12, diz o seguinte, meu irmão, que Josué, ele tinha morrido, e quem foi Josué? Meu irmão, Josué simplesmente, ele foi um discípulo de um homem chamado Moisés. E a Bíblia fala que Josué e todos os anciões de Israel. E quem eram os anciões? Os anciões eram aquelas pessoas, a palavra ancião significa, né, velho, ou maduro, ou pessoa experimentada. Eram aquelas pessoas, meu irmão, que andavam do lado de Josué e que eles ajudavam também, meu querido, não só Josué, mas também outras pessoas a aconselharem, meu querido, a discipularem os filhos de Israel. E a Bíblia fala que Josué morreu, e também os anciões morreram, e toda aquela geração que conheceram o Senhor morreu. E aí no versículo de número 11 diz que subiu outra geração, nasceu outra geração. E surpreendentemente, a geração, meu querido, que veio posterior, a geração Josué, a Bíblia fala que essa geração não conhecia a Deus, não conhecia os feitos que Deus tinha feito em favor ao povo de Israel. Meu querido, que coisa forte, meu irmão. Que coisa forte. Agora, meu irmão, eu quero dar o título dessa mensagem o seguinte: Deus, ele não tem netos, mas Deus, ele tem filhos. Fala assim: Deus não tem netos, mas Deus, ele tem filhos. Meu querido, a Bíblia fala que Deus, ele sempre se preocupou com uma coisa. Se você olhar lá no livro de Gênesis, quando Deus fez o homem, a Bíblia fala que no cair da tarde, ou seja, no virar da tarde, a Bíblia fala que o próprio Deus, ele vinha para conversar com Adão. Por quê, pastor? Porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. Eu acredito, irmãos, que nessas conversas, nesse discipulado que Deus, ele tinha, meu irmão, com Adão, eu acredito que Deus, ele falava muitas coisas para Adão, meu querido, não só sobre a questão do jardim, mas também outras questões, meu querido. Eu acredito que o Deus é um Deus de relacionamento, e se você olhar no passado, Deus, ele sempre gostou de ter relacionamento íntimo com todos aqueles que creram no seu santo nome. Por quê, pastor? Meu irmão, não só com Adão, mas se você vê, Deus, ele se relacionava com um homem chamado Enoque, e se relacionou com Enoque a tal ponto que a Bíblia fala que Enoque, ele não provou a morte. Diz que Deus, ele arrebatou, ele tomou Enoque para si. Dois homens na Bíblia que não provaram a morte. Um foi Enoque e o outro foi o profeta Elias, que foi levado, num carro de fogo, numa carruagem de fogo, lá para o céu. Esses dois homens não provaram a morte, meu querido. A Bíblia fala que Deus se relacionava com esse homem a ponto de tomar para si. Antigamente, lá no Antigo Testamento, meu querido, a questão do discipulado, ou seja, Deus, ele discipulou Adão, discipulou
discipulou, irmãos, Enoque. Deus discipulou, irmãos, pessoalmente também esse homem chamado Moisés, quando ele chamava Moisés para ir lá para o monte. E Moisés passava lá, meu irmão, 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Olha para a pessoa que está do lado dele e fala assim: pensa numa coisa dessa. Pensa numa coisa dessa. Meu irmão, é muita intimidade, né? É muita intimidade, meu querido. 40 dias Moisés em jejum e oração e falando com Deus, a ponto quando Moisés ele descia do monte, meu irmão, a Bíblia fala que Moisés tinha que colocar um véu no rosto, tinha que colocar uma cobertura no rosto, porque o rosto de Moisés brilhava a ponto dos filhos de Israel não conseguirem olhar para a face de Moisés, porque Moisés, de tanto ele estar com Deus, se relacionar com Deus, meu irmão, a glória de Deus estava estampado no rosto de Moisés. Oh, meu irmão, olha só Deus para fazer uma coisa dessa, meu querido, só Deus. Mas o que é interessante, meu irmão, é que esse homem chamado Moisés, a Bíblia fala que ele tomou um moço, na época Josué era um menino ainda, tomou esse menino chamado Josué, e a Bíblia fala que Moisés começou a discipular Josué, começou a ensinar Josué como Josué desenvolveria um relacionamento com Deus. Se você observar na Bíblia, toda vez que Moisés ele ia para o monte para falar com Deus, a Bíblia fala que o moço Josué ficava aos pés do monte esperando o seu senhor Moisés. Em outras versões dizem que Josué ele lavava, ele servia aos pés de Moisés, ou seja, Moisés ele estava ensinando a Josué, estava discipulando Josué. Tanto é, meu irmão, que quando Moisés ele morreu, você vai ver isso ali em Josué no capítulo 1, você vai ver essa transição. Quem é que tomou o lugar de Moisés? Josué, ele assumiu o lugar do seu senhor Moisés, para nada mais, nada menos tomar conta de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Você já parou a pensar? Um pastor de 2 milhões de pessoas? 2 milhões de pessoas, meu querido. Mas Deus tinha investido em Moisés. Moisés investiu em Josué, para que Josué investisse no povo e investisse também em outros líderes. Mas surpreendentemente, meu irmão, surpreendentemente, o texto a qual nós lemos diz que e morreu Josué, e morreu os anciões, e morreu aquela geração, e o povo, a geração nova que veio, não conhecera ao Deus de Israel, e nem tampouco os feitos que os Deus de Israel fez a favor deles. Aí você fala: pastor, mas como é que pode, pastor? O Senhor acabou de falar que Deus discipulava Moisés, Moisés discipulava Josué, e Josué, pastor, não fez discípulo. Meu irmão, é isso aí mesmo. Josué, infelizmente, não se preocupou em deixar sucessores. Não se preocupou. Meu querido, a questão do discipulado naquela época era parecida com a do dia de hoje. Era passado a lei de Deus, era passado de forma oral, meu querido, de forma oral. Assim como eu estou pregando para vocês aqui. Naquela época, a lei de Deus era passada também, meu querido, para os filhos, era passado para quem você estava treinando, era passado assim, meu querido, da forma mais simples possível, mas com muita profundidade. E se você parar para pensar, meu irmão, na vida de Josué, você vai chegar ao consenso de uma coisa. Pastor, como é que pode, pastor? Josué estava lá quando o povo de Israel passou, pastor, entre o Mar Vermelho. Meu irmão, Josué estava lá. Se você me perguntar: pastor, Josué estava lá, pastor, quando desceu maná do céu, pastor, e Deus sustentou o povo durante quase 40 anos com maná do céu. Meu irmão, Josué estava lá.
Pastor, Josué estava, pastor, quando Moisés feriu a rocha, e a rocha brotou água, pastor, e 2 milhões de pessoas bebeu daquela água. Meu irmão, Josué estava lá. Pastor, o senhor vai me dizer então que Josué estava, pastor, quando a coluna de nuvem, pastor, cobria 2 milhões de pessoas no deserto, para que a pele do povo não se queimasse. Josué estava lá. Meu irmão, Josué estava lá. Pastor, então, pastor, Josué estava, pastor, quando Deus ele botava à noite, pastor, que o povo caminhava, 2 milhões de pessoas, Deus botava coluna de fogo para guiar, pastor, o povo no meio do deserto, pastor, para clarear o caminho do povo e espantar as serpentes, pastor. Meu irmão, Josué estava lá. E mesmo Josué tendo visto tudo isso, meu irmão, mesmo Josué tendo visto a face de Moisés brilhando, mesmo Josué tendo visto, meu querido, essas maravilhas, a qual eu falei agora, meu querido, Josué, infelizmente, ele não preparou, meus irmãos, outra geração através do discipulado. Josué não preparou. Por que, pastor, o senhor tem tanta certeza disso? Simples, meu irmão, porque no versículo 11 e no versículo 12 diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e não conhecia aquilo que Deus fizera pelo povo de Israel, meu irmão. É sinal que, meu querido, Josué e aqueles anciões que estavam com eles não se preocuparam em ensinar a próxima geração. Meu irmão, sabe qual é o consenso que eu chego lendo essa passagem? Sabe qual é o consenso? É que quando não há, meu querido, uma transmissão, um discipulado profundo, uma próxima geração, meu irmão, de filhos podem morrer. E Deus, ele não tem netos, Deus, ele só tem filhos, meu irmão. Se nós não ensinarmos a próxima geração, seja os teus filhos, meu Deus, seus próprios filhos, filhos biológicos, ou seus filhos espirituais, nós dessa geração aqui presente, nós temos a obrigação de ensinar, meu querido, de discipular, de cuidar dessa geração, para que essa geração não venha morrer, não venha perecer, para que não se levante outra geração, e essa outra geração fale: eu não conheço o Deus dos meus pais, eu não conheço o Deus a qual fulano de tal, a qual Beltrana pegava, eu não conheço. Para que isso não aconteça, meu querido, nós precisamos comunicar a lei de Deus através do discipulado, e um discipulado profundo, meu irmão. Fala assim, profundo, meu irmão. Meu querido, discipulado profundo, meu querido, aonde a lei de Deus ela é transmitida não só oralmente, meu irmão, não só citando versículo, mas também a lei de Deus ela vem a ser transmitida através do comportamento dos discipuladores. Meu querido, é por isso que toda uma geração, meu querido, nasceu, meu irmão, se o povo de Israel saiu lá do Egito com 2 milhões de pessoas, aqui nessa passagem, eles já estavam em Canaã, meu querido, imagine, e a Bíblia fala que quando eles estavam lá no Egito, você se lembra dessa passagem, diz que quando o faraó lhe deu ordem para que matasse os meninos, a Bíblia diz que as parteiras falaram para o faraó: olha, as mulheres hebreias são muito fortes e elas parem muito rápido. E a Bíblia fala o seguinte, que o povo de Israel crescia e se multiplicava, meu querido, e tomava conta da terra do Egito. Se saíram de lá, meu irmão, com 2 milhões de pessoas, ficaram mais ou menos, meu irmão, 40 anos no deserto, meu querido, e até entrar em Canaã, meu querido, de 2 milhões, você para pensar quantas pessoas estavam lá em Canaã já, meu querido. Talvez 3 milhões? Talvez 4 milhões, não sei. Agora você para pensar, meu querido, se fora 3 milhões ou 4 milhões de pessoas que não conheciam a Deus, meu querido, por causa da negligência em passar, meu querido, o discipulado, em passar a lei de Deus para as pessoas.
em ensinar as pessoas, em ensinar a próxima geração. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você observar na Bíblia e na história da igreja, meu irmão, você vai observar alguns avivamentos que aconteceram. Os avivamentos que aconteceram, a maioria deles só duraram uma geração, apenas uma geração. Quando eu falo de avivamento, você lê a sua Bíblia em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, meu querido, ali foi um grande avivamento, mas você vai ver, meu querido, que aquela geração, meu irmão, aproximadamente demorou ali quase 80 ou 100 anos, mas você vai ver mais à frente, meu querido, no ano 300 depois de Cristo, a igreja já entrando, meu irmão, em declínio. Você vai ver, irmãos, que quando Davi, ele instaurou o culto lá no Antigo Testamento, meu irmão, demorou um avivamento lá, 33 anos que Davi, quando estava, meu irmão, vivo, ele foi um verdadeiro, meu querido, inspirador, um restaurador do culto, da adoração a Israel. Tanto é quando você lê os Salmos, e um deles especificamente, o Salmo 150, quando fala que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, porque Davi era um verdadeiro adorador e sabia o que ele estava falando, meu querido. Mas aquele avivamento não demorou, meu irmão, 40 anos. Se você vê na época de Salomão, meu querido, mesma coisa, aquele avivamento demorou somente uma geração. Se você vê em Atos capítulo 13, quando os crentes chegam lá em Antioquia, e Antioquia recebe uma cidade de Antioquia, recebe um verdadeiro avivamento, presença de Deus, meu querido, manifestação de Deus, a ponto de quando Barnabé, que era amigo do apóstolo Paulo, chegou lá, a Bíblia fala que Barnabé, olhando os crentes de Antioquia, ele viu a graça de Deus no meio da igreja, meu irmão. Oh, aleluia, ele viu a graça de Deus, meu querido, no meio da igreja, mas apenas demorou uma geração. Meu querido, sabe por quê, meu irmão? A maioria dos avivamentos, eles duram, na maioria das vezes, uma geração, porque, meu querido, as pessoas ficam tão empolgadas com o avivamento, tão maravilhadas com as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, as pessoas falando em língua, as pessoas sendo renovadas pelo poder de Deus, as pessoas rodopiando, pulando, sapateando, estremecendo, caindo, sei lá, meu irmão. Meu Deus, ficam tão maravilhadas com isso, que esquece de fazer o principal, que é discipular aquelas pessoas. As pessoas pensam, meu querido, que somente o avivamento ele vai manter uma geração. Mas só o avivamento, ele não mantém, meu querido, aquela geração. Ele só mantém aquela geração, mas ele não mantém a próxima geração. Ele não mantém a próxima geração. É por isso, meu irmão, que você vai sempre nos ouvir falando sobre a questão do discipulado. É por isso que nós pegamos no pé nessa questão de discipulado, porque nós cremos que o discipulado é uma ferramenta importante, meu irmão, para que não só essa geração tenha uma qualidade de vida espiritual melhor, mas a próxima geração. Eu não quero, meu irmão, que aqui nessa igreja, meu querido, na comunidade evangélica, eu não quero que quando eu e minha esposa nós saímos daqui, fomos levados para outro lugar, a qual Deus nos direcionar, porque isso pode acontecer, meu irmão. Isso nós não vetamos essa possibilidade, mas eu não quero que quando nós sairmos daqui, essa geração venha sucumbir, porque essa geração está firmada em nós. O que nós queremos, meu irmão, é que você seja discipulado profundamente, sendo apaixonado por Jesus, a ponto de você falar o seguinte: com o pastor Nelson pregando, ou sem o pastor Nelson pregando, eu continuarei servindo ao Senhor com alegria. Meu querido, esse é o desejo do nosso coração. Não é que você esteja firmado em mim, meu irmão, mas que você esteja firmado em Jesus, meu querido. E isso é somente possível com um discipulado profundo, esclarecendo quem é você, quem sou eu e quem é Jesus, meu irmão.
Meu querido, somente com discipulado profundo e não com avivamento. As pessoas, meu irmão, muitas das vezes não sabem o momento de passar o bastão. Meu querido pastor, quem, pastor, está pronto para discipular, pastor? Quem? Meu querido, toda pessoa que já recebeu o primeiro discipulado, essa pessoa já está pronta para discipular. Você não precisa de ser um expert da Bíblia. Você não precisa de falar, meu querido, versículo 300, versículo da Bíblia. Você não precisa de ter uma faculdade de teologia. Você não precisa, meu querido, de ter curso superior para você cuidar de outra pessoa, meu irmão. Você não precisa disso, meu querido. Meu querido, Deus, Ele não chamou você. E isso você vai sempre me ouvir falando enquanto eu estiver nesse púlpito. Deus não chamou você para você ser apenas um espectador, meu querido, de culto. Para você apenas ser uma pessoa que venha para o culto dia de domingo, bata palma com os hinos que os irmãos cantam, sinta a manifestação da presença de Deus. Se alegre, meu querido, quando ainda de julho você se alegra e depois você vai para a sua casa e fala: eu dei graças a Deus, já fiz culto maravilhoso, eu já fiz minha parte hoje, Jesus, eu te amo. Meu irmão, Deus chamou você para isso e para muito mais. Deus chamou você para você se derramar sobre a vida de outra pessoa, para você cuidar, meu irmão, de outra pessoa. Aí você fala: pastor, mas cuidar, pastor, quem sou eu, pastor? Quem sou eu, pastor? Eu não sou como o Senhor, pastor. Meu irmão, às vezes as pessoas olham para nós e estamos pregando, falando, as pessoas pensam que nós somos super crentes, só pode abrir assim e voar, meu irmão, mas nós não somos super crentes. Nós temos nossas falhas, nossas debilidades, estamos aprendendo conforme você está aprendendo. Nós também estamos aprendendo, porque nós temos discipuladores sobre nós e nós somos corrigidos por ele, mas nós temos a convicção do nosso coração que Deus nos chamou para nós trabalharmos para ele. Amém. E Deus, ele chama você também, meu querido. Qualquer crente saudável, ele tem, meu querido, ele tem a possibilidade, ele pode tomar conta de outra pessoa. Qualquer crente saudável, ele deve tomar conta de uma pessoa. Qualquer crente saudável, ele pode dirigir um grupo familiar. Qualquer crente saudável. E o que é um crente saudável? É um crente, meu irmão, que ora. Um crente, meu querido, que lê a Bíblia. É um crente que está, meu irmão, nas programações aqui dentro do templo. Um crente que obedece às ordenanças da Bíblia Sagrada. Meu querido, esse ou essa é um crente saudável. Esse crente, ele pode discipular, ele pode dirigir um grupo familiar, ele já está pronto para ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Amém. Para abençoar outras pessoas. Mas, pastor, eu sou muito novo, pastor. Eu sou muito nova na fé, pastor. Eu sou novo demais, pastor. Eu sou novinha na fé, pastor. Meu querido, Deus, ele não tem problemas em usar pessoas novas. Assim, olha a pessoa que eu estou olhando assim, é isso mesmo. Deus não tem problema em usar pessoas novas. Deus não tem problema não, meu irmão. O problema, sabe quem é? Olha para aí, eu falo assim, olha para o problema aí, olha aí, do teu lado aí. O problema é você, meu irmão. O problema é a sua o problema é a limitação que você coloca. Esse é o problema. Agora, Deus em usar alguém, meu irmão, Deus não tem problema com isso não, meu querido. Deus falou com Samuel, os segundos estudiosos. Samuel tinha 80 anos e ouviu. Samuel tinha 8 anos e ouviu a voz de Deus. Meu irmão, Deus não tem problema, meu querido, usar pessoas. Consagrou, meu querido, um menino, Davi, segundo os estudiosos, com 16 anos para ser rei de Israel. Meu irmão, Deus não tem problema em usar pessoas novas. Agora, meu querido, o problema somos nós que arrumamos para Deus quando nós não aceitamos os seus desafios, meu irmão. Esse é o problema, meu querido.
Quando você não aceita os desafios que Ele tem para você. Esse é o problema. Agora, meu querido, saiba de uma coisa. Eu quero enfatizar isso, meu irmão. A sua negligência, meu querido, em não querer fazer. A sua negligência, meu querido, é correr do chamado de Deus para a sua vida. Pode custar uma geração. Pode custar uma geração. Pastor, mas por quê, pastor? Simples, meu irmão. Porque Deus tem pessoas para você tomar conta. Deus tem pessoas para você cuidar dessas pessoas. E a partir do momento, se você não cuidar, que você não cuida, essa pessoa, ela pode morrer espiritualmente, meu querido. Pode morrer, e detalhe, não só espiritualmente. Essa pessoa pode morrer e ir para o inferno. Agora você para pensar, meu irmão. Uma pessoa morrendo e indo para o inferno, indo para a eternidade, por culpa nossa, meu irmão. A Bíblia fala que os filhos de Israel, aquela geração que se levantou, não conhecia o Deus de Israel e não conhecia os feitos a qual Deus ele tinha feito a favor do povo de Israel. É por isso, meu irmão, que nós falamos que discipulado tem que ter hora certa, discipulado tem que ter, meu querido, dia certo, discipulado tem que ser levado, meu irmão, a sério. Por quê, meu irmão? Meu querido, você não sabe quem é a pessoa que você está tomando conta. Talvez a pessoa que você está discipulando possa ser o futuro pregador, meu querido, do Brasil. Amém. Amém, irmão? Amém. Talvez a pessoa que você está tomando conta possa ser, meu querido, futuro presidente da República. Amém. Irmãos, meu querido, isso para Deus, meu querido, Deus ele pode fazer. Irmãos, um pastor de uma igreja pequena, sapateiro, ele ganhou nada mais lá menos do que o doutor Billy Graham. Ele ganhou Billy Graham para Jesus, meu irmão. Quando o Billy Graham veio na frente, aquele pastor nem imaginaria, meu querido, nem passava pela cabeça daquele pastor que ele iria tomar conta do maior pregador de todos os tempos. Um homem que ganhou mais de 1,5 milhão de almas para Jesus. Aquele pastor ele nem fazia, nem dava conta, meu querido, nem fazia, meu querido, ideia do que aquele homem ia ser usado por Deus dessa maneira. Meu querido, e quando nós somos negligentes na questão de tomar conta, na questão do discipulado, nós poderemos matar, meu irmão, nós poderemos entulhar os projetos e os propósitos de uma geração futura. Quando você olha com a criança dentro da igreja aí, meu querido, você não sabe quem vai ser aquela criança. Nós não sabemos, mas Deus ele sabe. Por isso, meu querido, tem que se investir, tem que se derramar, tem que tomar conta, porque nós não sabemos, meu querido, nós não sabemos quem as pessoas irão ser, nós não sabemos o propósito de Deus, e a nossa parte é tomar conta, meu bem feito, a nossa parte é cuidar da melhor maneira possível, para que uma geração não morra e a culpa seja nossa, meu irmão. Fala assim: uma geração não pode morrer. Uma geração não pode morrer. Fala assim: porque eu não vou deixar. Porque eu não vou deixar. Meu querido, se nós praticarmos a questão do discipulado com comprometimento, meu querido, com comprometimento, os avivamentos que acontecerem, meu irmão, eles não vão acabar. Eles vão perdurar para todo sempre. Até Jesus voltar. A geração que nós discipulamos, o crente que nós discipulamos, eles vão continuar sendo pessoas apaixonadas por Jesus até ele voltar. Eles não vão só depender de um culto, a qual um grande erro, meu, que as pessoas têm costume de rotular culto. Não, o culto foi bom, não, o culto foi mais ou menos. Não, meu irmão, para quem é cheio do Espírito Santo, não existe culto ruim, culto bom. Culto é culto, meu irmão.
Porque antes do culto ele ser coletivo, o culto ele é individual, meu querido. Eu não preciso que o fogo esteja caindo, quando algumas pessoas falam que o fogo esteja caindo para me prestar o meu culto para Deus. Eu presto o meu culto para Deus e pronto. Se estiver acontecendo alguma coisa errada em qualquer lugar, meu irmão, eu fecho meus olhos e eu presto meu culto a Deus e saio daquela igreja ali feliz da vida, porque culto é o meu Deus. Agora, meu querido, você só vai conseguir fazer isso, meu querido, com um discípulo seu, se você discipular, se você esclarecer isso, se você explicar, se você cuidar, se você abrir um mapa, abrir um leque e mostrar para ele a razão do viver dele tem que ser Jesus. E não mover ou não o movimento em si, mas Jesus, meu querido. Mas Jesus. Eu estava vendo, meu querido, sobre essa questão de discipulado. O mundo atualmente ele tem acho que 7 bilhões e meio de pessoas, não é isso? Se não me engano, 7 bilhões e vai para 7 bilhões e meio de habitantes. Meu querido, se em cada igreja que existe no mundo acontecesse um Pentecoste, ou sendo um avivamento, Atos capítulo 2 diz que quando houve o dia de Pentecoste, Atos 3 diz que Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Se cada igreja, se cada igreja espalhada sobre a terra se convertesse de uma vez, 3.000 pessoas em cada igreja, levaria mais ou menos, meu querido, para que toda a terra fosse alcançada para Jesus, levaria mais ou menos 6.000 anos. Sim. 6.000 anos. Mais ou menos. 6.000 anos e uns quebradinhos. Agora, meu irmão, é por isso que Jesus falou: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que Jesus, ele falou sobre discípulos. Ele não falou ide fazer crente, mas falou ide fazer discípulos. Por que, irmão? Jesus falou isso, irmão. Meu querido, sabe qual foi a razão? Porque, meu irmão, Jesus, ele sabia de um segredo. Todos os segredos, né? Mas um especial que eu quero destacar. Se cada crente hoje, irmão, de cada igreja, se acontecesse um Pentecoste em todas as igrejas, se convertesse 3.000 pessoas, por cada culto, meu irmão, levaria quase 6.000 anos para que nós ganhássemos todas as pessoas, do mundo. Agora, se todos os crentes de todas as igrejas do mundo, se cada um discipulasse um, e o outro discipulasse outro, e o outro discipulasse outro, e o outro discipulasse outro, e outro, meu irmão, você sabe quantos anos demoraria para que toda a terra fosse alcançada para Jesus? Simplesmente demoraria 33 anos. 33 anos. Meu querido, fala assim, uau! Uau! É, pô, 33 anos, meu irmão, 3.000 pessoas em cada igreja se convertendo. E a fórmula, meu querido, não é essa, meu, ainda que isso seja bom. Agora, meu querido, se cada pessoa, se um discipulasse um, meu irmão, apenas 33 anos iria demorar para nós alcançarmos todo o planeta, evangelizasse todo o planeta Terra, se cada crente se comprometesse, meu querido, em discipular, em ganhar mais um, discipular, ganhar mais um, discipular, e ganhando, ganhar mais um, e o outro discipular, irmão, 33 anos apenas. Que coisa extraordinária. É por isso, irmãos, que Jesus, ele enfatizou essa questão. Ide por todas as nações e fazer discípulos. É por isso que Jesus, meu querido, ele batia nessa questão. Então, meu irmão, para terminar, meu querido, não deixe que uma geração venha morrer. Não deixe que uma geração venha perecer por culpa sua.
Não deixe, meu querido. Invista em pessoas. Meu querido, não abra mão de pessoas. Meu querido, ame as pessoas. Se derrame sobre as pessoas. Discipule as pessoas. Invista, meu irmão querido. Porque dessa maneira, essa geração e as próximas gerações, Deus, Ele não vai ver netos, mas Ele vai continuar vendo filhos espirituais. E esse é o propósito de Deus para nós. Eu gostaria que você ficasse de pé, fique de pé. Feche seus olhos. Meu irmão, eu sei que quando nós falamos sobre essa questão de discipulado, de tomar conta de pessoas, algumas pessoas se sentem e falam assim: pastor, quem sou eu, pastor? Quem sou eu, pastor, para tomar conta, pastor? Pastor, olha, pastor, a minha vida, pastor. Olha, pastor, a minha vida, meu querido. Mas se você olhar da Bíblia, a Bíblia fala que Moisés, ele também deu desculpa ao Senhor, para o Senhor. Senhor, eu não sei nem falar, meu Deus. Quem dirá cuidar de 2 milhões de pessoas? A Bíblia fala que Jeremias também deu desculpas para o Senhor. Oh, Senhor, eu sou como uma criança, Senhor. Eu sou como um menino, Senhor. Se você olhar, meu querido, vários homens da Bíblia deram desculpas para Deus, para eles fazerem o serviço para Deus quando Deus os desafiaram. Meu irmão, mas eu gostaria que nessa noite, meu querido, nessa noite, você se colocasse à disposição de Deus para ser usado por Ele. Tira isso da sua cabeça, meu irmão querido, que Deus chamou para você ficar em um banco só sentado. Não, meu irmão, Deus tem mais para você. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ficar sentado no banco de uma igreja. Não aceite essa mentira do diabo, meu querido. Deus chamou para você produzir para Ele, para você trabalhar em prol do reino dele, para você ajudar, meu querido, a igreja se expandir na face da terra, para você discipular, fazer discípulos, para você se colocar à disposição de Deus. Para isso que Ele nos chamou. Pastor, eu não tenho tanta sabedoria, pastor, na Bíblia, pastor, como os outros irmãos têm. Meu querido, não é isso que está, meu querido, em jogo aqui essa noite. Mas o que está em jogo é se você vai ser voluntário para Deus ou não. É isso que está em jogo. É se você quer ser voluntário para trabalhar para Ele ou não. Meu querido, você não trabalha para mim, que sou pastor. Você não trabalha para minha esposa. Você não trabalha para o Ministério de Louvor. Mas é trabalhar para Jesus, meu querido. Para aquele que te salvou, para aquele que te amou e te ama. Para Ele que você deve trabalhar. Meu irmão, Deus te capacitou, te deu uma inteligência. Lá no seu trabalho você é admirado pela inteligência que você tem. As pessoas te elogiam. As pessoas falam, fulano de tal é fera, entende, tem maior facilidade, pega tudo rapidinho, é só ensinar uma vez que ele pega, que ela pega. Olha, caramba, fulano de tal, cara, é chefe, fulano de tal é descolado, rapaz, o cara é ágil, o cara é isso, aquilo, outro. Meu irmão, quem te deu isso foi Deus. Amém. Essa capacidade quem te deu foi Deus. Agora não é possível, meu querido, que lá no seu trabalho você seja o cara lá no seu trabalho, que lá onde é que você estuda, lá no seu setor, você seja a bambambam lá no seu setor, que você seja a Mulher Maravilha no seu setor, que lá você dá tudo, faz tudo com perfeição, que você é um exemplo para os funcionários, que você trabalhe com a máquina. Lá fora, que não
Não é possível que dentro da casa de Deus, na obra de Deus, você aceite levar uma vida espiritual rala. Não é possível, meu irmão. Deus não chamou você, meu querido, para isso. Se você produz lá no seu local de trabalho, meu querido, se lá você é usado por Ele, meu irmão, e quanto mais para o reino dos céus, meu querido, e quanto mais para Jesus, aí mesmo você tem que dar o seu tudo para Jesus, o seu tudo para Ele. E eu quero nessa noite orar, meu querido, orar com você, orar e te pedir, meu querido, que você coloque mais uma vez a sua vida diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Meu Deus, eu sou falho, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe, meu Deus, das minhas limitações, o Senhor sabe do meu pecado, mas, Senhor, eu desejo, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Meu querido, se sinta desafiado essa noite, meu irmão, se sinta desafiado essa noite, minha irmã, a romper em nome de Jesus, a romper com a passividade. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu sei que o teu povo, ele ama o Senhor. Eu sei que esse seu filho, essa sua filha, ele ama o Senhor. Meu Deus, mas o inimigo de nossas almas, que é o diabo, muitas das vezes ele lança, ó Deus, na mente dos meus irmãos, na mente das minhas irmãs, colocando, ó Deus, acusando em relação ao pecado, dizendo para ele ou para ela que eles não têm chamado, que só quem foi chamado é o pastor, ou só o irmão A, o irmão B, só esses que foram chamados para o Senhor, pelo Senhor. Mas, ó Deus, isso é uma mentira de Satanás, Senhor. O Senhor chamou o teu povo para andar de forma triunfante, meu Deus. O Senhor chamou o seu povo para produzir para o teu reino. O Senhor tem um grande propósito na vida de cada pessoa que está aqui essa noite. Por isso, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, não aceite a partir de hoje esses pensamentos dizendo que você é uma pessoa incapaz, que Deus não chamou você, que Deus não vai te usar. Não aceite isso, não, em nome de Jesus. Não aceite, meu querido. Espírito Santo, traga revelação, Senhor. Traga revelação a essa mente nesse momento. Traga revelação a esse coração, Senhor. Traga revelação, colocando, Deus, nesse coração, nessa mente, que a obra que o Senhor tem é grande, que o caminho que o Senhor tem é largo, é espaçoso, que a estrada ainda falta muitos quilômetros para terminar, que não existe o ponto final ainda, porque o Senhor só começou a escrever a história na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre essa noite, ó Deus. Faz um milagre, Deus. Usa, Deus. Usa cada pessoa. Usa no local de trabalho, Senhor. Usa na faculdade, meu Deus. Usa no curso, Senhor. Usa no colégio, ó Deus. Usa, Senhor, na rua. Usa, Deus, o teu povo, para que o teu nome venha a ser engrandecido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, ainda de pé, meu irmão, eu gostaria de ler um texto com você. Fica lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor, e que também os ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, disse: tomai, comei, porque isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
E semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes comer do pão e beber desse cálice, anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber desse cálice de forma indigna será culpado do corpo do Senhor e também do seu sangue. Examine, pois, o homem a si mesmo, assim toma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos que estão fracos, doentes e também muitos os que dormem, porque não somos julgados porque não julgamos a nós mesmos, não, porque se julgássemos a nós mesmos, nós seríamos condenados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados juntamente com o mundo. Meu querido, esse texto é um texto que fala da ceia do Senhor. E o que é interessante, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a questão da ceia, Paulo vai dizer sobre o homem se examinar a si mesmo. Não é o seu irmão que examina você, não sou eu que tenho que examinar você, mas é você se auto-examinar, fazer meu querido, uma introspectiva, pensar como você está diante de Deus, meu querido, pensar como está a sua vida para você participar da mesa do Senhor. E a Bíblia fala o seguinte, Paulo também, ele vai dizer o seguinte, meu querido, que a ceia, ela é um memorial. Por que o memorial? Porque Paulo vai dizer que o Senhor Jesus falou assim: fazer isto em memória de mim. Memorial está se relacionado à memória, meu querido, a alguma coisa que nós olhamos ou vemos que nos traz lembrança de alguma coisa ou de alguém. No caso, irmãos, a ceia do Senhor, ela nos traz a memória, meu querido, a vida de Jesus, mas também a morte de Jesus na cruz do Calvário por nós, como também a sua ressurreição. E Paulo também vai falar sobre esperança nesse texto, porque Jesus falou: olha, fazei isto em memória de mim até que eu venha. Meu querido, Jesus, ele não é um pai que abandonou seus filhos. Não. Jesus, ele é um pai que cuida de nós nessa terra, meu querido. Nesse exato momento que você está aqui cultuando a Deus, Jesus está entrando com providência, meu irmão, em várias áreas da sua vida. Jesus está cuidando de várias áreas da sua vida. Meu irmão, Jesus, ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Então, meu querido, mediante a isso, meu irmão, vamos orar.